Então, hoje, dando continuidade a esse recurso da internet para a gente conseguir comentar algumas condições de trabalho que nosso dia a dia, eu tenho a grande prazer de convidar não só para uma amiga pessoal minha, mas de muitos anos, é bom não comentar quantos anos, mas enfim, com uma vasta experiência no assunto que a gente vai comentar hoje, a doutora Marta Carnevale, que é médica, especialista em clínica médica e endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. A Marta, obviamente, a gente vai discutir hoje alguns aspectos da indicação da cirurgia bariátrica. Marta, pode se apresentar aqui para o nosso público, para você esclarecer algumas coisas da sua especialidade, aquilo que a gente já vem fazendo há alguns anos. Bom, então, primeiro, eu queria agradecer esse espaço para a gente poder discutir alguma coisa sobre obesidade, uma vez que hoje a obesidade é considerada um problema de saúde pública mesmo. Atualmente, estima-se que no Brasil, 1 a cada 5 adultos tem algum problema, uma questão ligada à obesidade. Então, hoje, a gente precisa encarar com bastante respeito essa questão da obesidade e nós vamos conversar, então, sobre a cirurgia bariátrica como uma opção para o tratamento da obesidade. Então, muitas vezes as pessoas encaram assim de uma maneira mais complexa a cirurgia, vou operar, vou fazer um procedimento cirúrgico, a cirurgia bariátrica. Mas acho que assim esse contexto que a gente deve conduzir é com relação à indicação. Quando o endocrinologista conduz o tratamento à cirurgia bariátrica, como é que você pode esclarecer isso para o nosso público? Bom, então uma coisa que eu costumo dizer para o paciente sempre na primeira abordagem é assim: a cirurgia bariátrica ela é um caminho para a gente encarar a questão da obesidade, mas ela não é um caminho isento de mudanças. Então, a gente precisa trazer esse paciente para ver para quem nós vamos indicar este caminho ou não. Qual é a capacidade dele fazer essas mudanças e para isso a gente vai ter que entrar num processo. Então, hoje em dia, a gente indica a cirurgia bariátrica depois que a gente já esgotou várias possibilidades de fazer esse paciente perder peso através de um tratamento clínico, de uma mudança de estilo de vida. E hoje a indicação da cirurgia bariátrica ela está para pacientes com índice de massa corpórea acima de 40, que seria a obesidade grau 3, ou pacientes que estejam num índice de massa corpórea entre 35 e 40, que seria a obesidade grau 2, mas pacientes que já têm algumas comorbidades e estejam nessa faixa de peso. E o que seriam essas comorbidades? Então a gente fala assim, o paciente está adoecendo por conta deste excesso de peso. Então, é um paciente que está caminhando para um quadro de descompensação metabólica de um diabetes, uma hipertensão, um problema de colesterol, esteatose hepática, que seria infiltração de gordura no fígado, pacientes com problemas ortopédicos que estão sendo agravados pela questão do sobrepeso e da obesidade, pacientes com problemas respiratórios que estão sendo agravados também por esse excesso de peso. Então, hoje, são esses os candidatos à cirurgia bariátrica para quem a gente indica. Então, IMC acima de 40 ou entre 35 e 40 com comorbidades. E que tenham falhado no tratamento clínico. E a gente observa hoje em dia, e recentemente, nos últimos 2 anos, a própria Agência Nacional de Saúde, em conformidade com os mecanismos internacionais, eles agregaram várias doenças, ou seja, obviamente a obesidade tem as mais clássicas que a doutora Marta já esclareceu aqui, principalmente o diabetes, a hipertensão, mas existem mais de 30 doenças que se associam a comorbidades decorrentes da obesidade. Mas Marta, vamos dizer assim, na abordagem do paciente obeso, muitas vezes o paciente vem direto para o cirurgião, né? E obviamente eu me considero, eu como cirurgião bariátrico, né, eu considero que às vezes eles vêm com uma expectativa muito contundente de que vai ser resolvido o problema da cirurgia. A cirurgia vai resolver todos os problemas e encaram como o cirurgião sendo responsável. Mas o cirurgião é uma ferramenta, nós temos uma ferramenta para tratar da obesidade. E como é que a gente deve fazer isso? Como é que a gente deve se portar? Eu acredito aí sim
para você colocar principalmente o que fundamenta o endocrinologista no que seja no timão, né, do condutor, ou seja, capitanear esse paciente para, obviamente, o tratamento, que é o recurso e é uma cirurgia. Como Sim. é que você pode dar diretriz para a gente? Bom, então assim, na minha experiência de muitos anos conduzindo pacientes para cirurgia bariátrica, o sucesso desse processo, ele vai estar muito ligado a uma equipe multidisciplinar que vai abordar esse paciente. Então, a gente precisa identificar, e isso é o papel do endocrinologista, identificar com o paciente quais foram as condições que trouxeram ele para essa condição. De peso, de dificuldade em lidar com esse peso e dessas comorbidades associadas. Isso é impossível numa única pessoa, concentrar isso num único profissional. Então, a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar para poder entender com o paciente o mecanismo que o trouxe até aqui e promover essas mudanças sem as quais não conseguiremos mesmo chegar no objetivo, que o objetivo da cirurgia bariátrica, na verdade, é melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, essa equipe multidisciplinar, num primeiro momento eu vou precisar do cirurgião, o endocrinologista, o nutricionista, um psicólogo, um cardiologista, se possível um orientador físico e o fisioterapeuta. E outras profissionais de acordo com as comorbidades que cada paciente apresenta. Cada um desses profissionais, eles vão ter uma importância fundamental na condução desse processo, pré, intra e pós-operatório. Isso para que o paciente seja realmente engajado nesse processo, cada um vai ter uma abordagem em relação a cada aspecto. Então, eu costumo resumir assim. Dentre esses profissionais, o cardiologista e o psicólogo, eles vão identificar a aptidão desse paciente. Ele está apto do ponto de vista cardiológico, ele está apto do ponto de vista psicológico, e depois nós vamos abordar um pouco mais essa questão psicológica do paciente, para se submeter a esse procedimento. A avaliação do endocrinologista, então, vai ser a indicação, o porquê que a gente deve conduzi-lo para esse processo. Então, é que muitas vezes os pacientes encaram, por exemplo, a cirurgia bariátrica como uma condição muito difícil, uma condição muito desafiadora. E realmente o é. Mas uma condição que às vezes a pessoa tem que se entender que o paciente obeso mórbido, no qual é indicado um procedimento cirúrgico, até qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico, nesse paciente também deve ser visto ou ser realizado uma avaliação clínica prévia para indicar um procedimento cirúrgico. Sim. Acho que muitas vezes eles não encaram isso. E, obviamente, a gente tem até, nesses pacientes nos quais a gente indica um procedimento cirúrgico, hoje em dia os níveis de complicações pós-operatórias são equivalentes, por exemplo, a uma cirurgia de vesícula nos pacientes que são obesos mórbidos. Por isso que a equipe multidisciplinar, para chegar ao ponto de indicar a cirurgia, realmente, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E é isso que a gente vem assim, conduzindo os nossos pacientes há mais de 15 anos. Nós temos esse relacionamento e conduzindo esse tipo de tratamento nos nossos pacientes. Outras dúvidas que estão aparecendo aqui seriam o seguinte: é necessário a gente ter esse acompanhamento psicológico? Às vezes as pessoas não dão tanta importância nisso, mas assim, como é que você pode delinear isso, do ponto de vista, bom, o paciente chegou, ele tem uma indicação cirúrgica, a cirurgia é importante para o indivíduo, aí ele tem necessidade de passar para o psicólogo ou não? Bom, dentro da minha experiência, assim, eu vejo que os casos mais bem-sucedidos de qualidade de vida mesmo, o paciente passar bem por todo esse processo, quanto melhor essa abordagem psicológica do pré-operatório, principalmente, e depois também, melhor vai ser o nosso sucesso em relação a isso. Então, é fundamental essa avaliação psicológica. E a gente não pode fazer isso numa única avaliação. É preciso haver uma intimidade, um conhecimento do profissional da área de psicologia que está abordando o nosso paciente, principalmente nessa questão comportamental, porque a base do sucesso desse processo está na mudança comportamental, e nenhuma mudança é fácil.
Então, a gente precisa engajar o paciente nisso e identificar algumas coisas. Então, por exemplo, o psicólogo ele vai identificar se o paciente tem algum comportamento compulsivo ou não. A gente sabe que pode haver uma exacerbação de alguns comportamentos compulsivos no pós-operatório, que isso, na verdade, vai ser um complicador, tanto em questão pessoal, quanto em questão familiar, quanto em questão de sucesso mesmo do processo de perda de peso do paciente e de adequação às novas condições dele. Então, o psicólogo, ele precisa ter um tempo, ele precisa ter a oportunidade de fazer essa avaliação, identificar se o paciente tem algum componente compulsivo, seja alimentar, seja por comer em demasia, seja pelo, por exemplo, o consumo de álcool ou drogas, para a gente evitar chegar nessa complicação do pós-operatório. Então, essa abordagem psicológica, na minha opinião, ela é fundamental e muito importante nesse processo. Porque muitas vezes o paciente ele vem com uma expectativa tão grande com relação à cirurgia. O meu vizinho operou, está ótimo, bonito, minha vizinha operou, está ótima, e acha muitas vezes, até uma condição que a gente, até um jargão interessante, abrir a porta da felicidade, ele vai passar por aquela porta, emagrecer 40, 50 quilos, e se tornar uma pessoa... Mas ele tem que entender que isso é um processo. É um processo que exige uma qualificação e exige alguns sacrifícios. Sim. Eu acho que assim a importância do psicólogo, realmente também nós vemos de maneira fundamental para que o êxito no pós-operatório seja adequado e que esses pacientes, ou seja, se adequem a uma nova vida, a uma nova expectativa de vida. E como é que você encara alguns questionamentos que a gente está recebendo também com relação a cuidados que a gente deve tomar antes e depois da cirurgia bariátrica ou mesmo metabólica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os cuidados antes da cirurgia. Então, assim, tem que encarar a cirurgia bariátrica como um procedimento cirúrgico, então ele vai ter que fazer uma avaliação clínica, como para qualquer cirurgia que a gente vai ser submetido ou que a gente vai indicar. Então, uma avaliação cardiológica para ver os riscos cardiológicos para classificar para a cirurgia. Uma avaliação nutricional para começar a ver o preparo para essas mudanças que virão depois da cirurgia, que a gente vai comentar agora nesse momento, daqui a pouquinho, falando sobre essa questão das mudanças na alimentação. Então, a avaliação pré-operatória, ele vai fazer exames cardiológicos, exames gerais, a gente vai avaliar as outras comorbidades que o paciente tenha para a gente fazer um preparo desse paciente. Então, se ele tem, por exemplo, uma doença pulmonar, a gente precisa fazer um preparo com o fisioterapeuta, com o pneumologista antes, para a gente evitar complicações pós-operatórias na parte pulmonar e circulatória, e fazer o preparo, então, desse paciente nesse aspecto que nós acabamos de comentar. Psicológico para as mudanças, nutricionais para o que está por vir pós a cirurgia e a aptidão, então, da questão cardiológica, pulmonar e as doenças associadas, então, à obesidade. Então, esses são basicamente os controles pré-cirurgia. E aí, então, eleger o paciente, se ele está apto ou não para entrar nesse processo. E aí, os cuidados pós-operatórios. Então, a gente tem que entender, vamos falar de um pós-operatório imediato, logo que o paciente opera. Então, a capacidade do estômago dele vai ficar bastante limitada. Então, se a gente imaginar que ele vai ter uma capacidade de volume do estômago ali em torno de 150 ml, assim, um copo americano, por exemplo, que diminui muito em relação ao que ele tinha antes de operar. Então, isso a gente está falando de um controle logo no pós-operatório. Ele vai precisar se preocupar com a hidratação, que é uma coisa muito importante. Ele vai precisar ingerir quantidade grande de líquidos no dia em volumes pequenos. Então, isso é um cuidado que ele vai precisar ter. Com relação às mudanças na dieta. Então, num curto prazo, os primeiros 30 dias são muito importantes para a recuperação daquele estômago que foi mexido pelo cirurgião durante o processo. E aí, então, ele vai passar por um período, aproximadamente 15 dias de uma dieta líquida, 15 dias de uma dieta pastosa, e depois, aproximadamente depois de 30 dias, ele passa então para uma dieta com uma consistência mais próxima do que ele vai fazer habitualmente. Esses tempos, eles não são estanques, então assim, a gente vai seguir acompanhando o nosso paciente e saber
Pode ser que ele precise ficar mais um tempo numa dieta líquida, mais um tempo numa dieta pastosa. E, em geral, depois de 30 dias, ele vai, então, para uma dieta mais próxima para a questão da dieta que ele vai fazer mais para frente. Uma outra coisa importante que a gente está falando de cuidados pós-operatórios é com relação à qualidade da alimentação. Então, a gente tem que lembrar sempre de um aporte proteico, isso a nutricionista vai dar todo esse respaldo na questão de o paciente não desnutrir e, como eu disse, não desidratar nesse pós-operatório. E depois, no médio e longo prazo, a gente vai comentar bastante também sobre esses cuidados que esse paciente vai ter que ter neste segmento. Então, um questionamento que está surgindo aqui para as pessoas que estão nos assistindo é com relação à cirurgia, obviamente até que nesse é um detalhe até que mudou a nossa sociedade, né? Antes era a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e ela mudou para cirurgia bariátrica e metabólica, justamente por quê? Porque a cirurgia bariátrica ela mudou muito o comportamento, principalmente dos diabéticos e obviamente o diabético tipo 2. Estamos falando disso. Então, Marta, comente para a gente esse assunto. O que mudou com relação à abordagem do paciente obeso diabético? Como é que ele se comporta com o tratamento cirúrgico? E como é que o endocrinologista vê esse aspecto da cirurgia metabólica? Sim. Bom, então aí a gente já vamos entrar nas reações do organismo depois que ele se submete então a essa cirurgia. Então, como o Dr. Elisiário falou, essa cirurgia a gente chama hoje mesmo de cirurgia bariátrica ou metabólica, porque existe uma diferença significativa nos controles. Nós estamos falando então a pergunta que chegou até nós é se paciente diabético pode ser submetido à cirurgia bariátrica. Pode sim, e é uma das indicações, é o diabetes tipo 2, de difícil controle, porque a gente percebe uma melhora grande no controle do diabetes, isso independente da perda de peso. Logo, na sequência da cirurgia, pouco tempo depois de operado, ainda sem ter tido uma perda de peso tão significativa, existe uma melhora grande no controle do diabetes do paciente. Isso envolve uma série de questões hormonais, melhora muito a condição de resistência à insulina que o diabético tipo 2 tem. Então, hoje a gente já consegue indicar, muitas vezes, a cirurgia para pacientes que a gente está tendo dificuldade em controlar o diabetes, em função dessa melhora que a gente observa nesse controle. Então, a cirurgia metabólica foi uma condição muito interessante, até houve um exagero no passado, principalmente os cirurgiões, eles falavam, conseguimos tratar de maneira definitiva o diabetes tipo 2. O que a gente sabe hoje com os estudos que foram feitos nesses últimos 10 anos, principalmente, é que a gente conseguiu, com a cirurgia, melhorar a ação do própria insulina que o paciente produz. Sim. Que, obviamente, quando o paciente é obeso diabético, essa insulina que ele produz, ela não é efetiva, ou seja, a resistência essa condição de que se chama resistência à insulina. Então, exatamente, com a mudança, ou seja, que é feita pela cirurgia bariátrica, obviamente é uma cirurgia específica, que é o bypass gástrico, ela justamente faz com que isso mude sistematicamente o paciente diabético, então ele ainda mesmo obeso, ele consegue não precisar mais usar insulina ou usar hipoglicemia tiroideus. A gente até tem que, como cirurgião, ter esse controle imediato no pós-operatório. Eles têm que deixar de usar essas medicações que eles podem ter até hipoglicemia. Então, justamente os endocrinologistas são muito entusiasmados por conta disso, porque você, Marta, que trata mais de 30 anos de diabéticos, você vê o quanto isso, como o diabetes é uma condição impactante no que tange a doença. Como é que você pode caracterizar isso nos pacientes diabéticos, até mais críticos, você vê? O diabético tipo 2, obeso, ele é um diabetes muito difícil da gente tratar por conta que ela é uma doença progressiva. Então, o que acontece é que essa resistência à insulina, ela vai trazendo outras complicações na vida do paciente. Então, essa melhora significativa, essa condição da gente suspendendo a medicação e até às vezes deixar sem a medicação, em termos de impacto sobre a vida do paciente e as complicações da doença, são muito significativas na hora da gente fazer a indicação.
Então surgiu agora um questionamento até bem interessante. Cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica são cirurgias diferentes? Aí, assim, foge um pouquinho do campo da Marta, mas até eu posso dar o meu pitaco, o que acontece? O que a gente tem que entender, ou seja, é que a doença metabólica, muitas vezes, o paciente nem é tão obeso. E a gente está, como sociedade brasileira, a IFSO também tem criado mecanismos, ou seja, a gente tem o índice de massa como um fator mais importante na indicação, e não é. Ou seja, é o quanto esse paciente tem de doença metabólica, alteração metabólica. Muitas vezes um índice de massa de 30, o paciente do ponto de vista metabólico, hipertenso, diabético, dislipidêmico, ele vai se beneficiar muito com a cirurgia bariátrica. Então, e como é que a gente faz isso? Existe um parâmetro técnico, você não precisa fazer um fator tão restritivo na cirurgia, fazer uma bolsa gástrica tão pequena. O que é importante é que esses alimentos cheguem mais próximo, mais rápido às porções terminais do intestino, mexendo no mecanismo incretínico dos hormônios incretínicos que fazem com que a ação da produção do diabético tipo 2, a insulina que ele produz, tenha esse efeito. Então, como é que vocês veem isso, essa cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica? Eu queria te questionar isso até com você, porque você deve receber muitos pacientes, até que não tem entre 30 e 35 de índice de massa, mas o paciente tem um distúrbio metabólico tão intenso e a gente precisa da indicação e a gente tem um problema dos planos de saúde não indicarem. Como é que você vê e encara isso? Até na sociedade, né? Nesse índice de massa corpórea entre 30 e 35, realmente é uma coisa que é bastante questionada pelas seguradoras de saúde, mas a indicação ela tem que ser clínica. Então, assim, você tem que realmente exaurir as possibilidades de tratar o seu paciente e muitas vezes você troca a medicação, associa 3, 4 antidiabéticos orais, associa insulina e você percebe que o paciente está fugindo do controle. Então, ele está realmente complicando e você tem isso como um caminho. E às vezes a gente consegue indicar a cirurgia. Justamente isso aí é o seguinte, o cirurgião ele é uma ferramenta que vai ser usada pelo endocrinologista. Eu acho que assim, essa sem dúvida nenhuma, eu vejo a indicação mais fluente do ponto de vista de tratar de uma doença grave em conjunto, né? O cirurgião sendo uma ferramenta do endocrinologista para ele poder fazer o controle de maneira adequada do diabetes tipo 2. Tem um questionamento aqui. Toda insulina é de efeito rápido, 4 vezes ao dia, não sou obesa, posso fazer a cirurgia? Então, isso a gente, justamente, eu queria... que você deve ter pacientes assim como essa nossa questão que chegou agora, ela usa insulina de ação rápida 4 vezes por dia. Então, talvez ela não seja uma diabética tipo 2. Talvez ela seja um diabetes tipo 1 de início mais tardio. E aí ela tem que ser avaliada. Esse aí é um caso que é caso a caso. Então, essa necessidade de insulina rápida 4 vezes por dia, talvez ela tenha um outro tipo de diabetes, que aí já é um outro Existe algum exame que a gente possa dosar, saber como é que é a reserva de produção de insulina desses pacientes, ou como é que a gente pode definir esse parâmetro de um paciente diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ou diabético que pode se beneficiar com a cirurgia bariátrica? Na verdade, assim, no caso dessa paciente... Cirurgia metabólica. No caso dessa paciente que ela já vem em uso de insulina há algum tempo, os exames ficam até um pouco mascarados, porque se você dosar, por exemplo, o peptídeo C, no paciente que já usa insulina, ele vai mascarar um pouco o quadro. Então, a gente pode fazer dosagem de anticorpo antiiota, anticorpo anti-insulina, mas depende muito da abordagem do paciente. Então, quando ela diz ali que ela não é obesa, a gente precisaria saber em que patamar que ela está. Porque, por exemplo, se ela é uma pessoa magra e ela usa insulina 4 vezes por dia, eu não preciso fazer exame nenhum. Clinicamente, ela é uma diabética tipo 1. Perfeito. Então, não é o exame, é a gente sentir o paciente, se ele vai se beneficiar ou não da indicação da cirurgia. E, obviamente, os exames vão estar esclarecendo se ela tem uma reserva de célula beta que vá produzir insulina, porque muitas vezes a pessoa... Quando contou, vamos indicar para todo mundo que é diabético, eles não tinham reserva, então indicaram cirurgia de maneira inadequada. E ele não teve o efeito satisfatório, porque na verdade não era a indicação. Perfeito. Aqui está surgindo outros questionamentos. Quais as reações do organismo após uma cirurgia bariátrica?
esse controle que a gente deve fazer no pós-operatório? Como é que a visão do clínico, do endocrinologista nesse aspecto? Então, a gente comentou sobre, por exemplo, no paciente diabético, vamos dizer, os efeitos já num curto prazo pós-operado, as reações no organismo. Então, por exemplo, o paciente diabético que fazia uso de várias medicações, em geral a gente precisa suspender essas medicações, e principalmente a insulina, porque ele tem essa reação de ter, inclusive, hipoglicemia, que é a queda da glicose, se a gente continuar administrando essas medicações, por conta desse processo que nós comentamos, da melhora dos níveis glicêmicos do paciente, independente da perda de peso. Outras reações que a gente observa é a questão da pressão arterial, que eu também comentei, que ele vai ter um controle muito melhor, em geral pacientes que já vêm medicados para hipertensão, mas ele vai ter um controle no médio e longo prazo à medida que ele vai perdendo peso. Então as reações no organismo, a gente com relação à perda de peso, é aquilo que eu disse, ele perde bastante peso no primeiro mês da cirurgia, depois ele vai perdendo gradativamente e isso vai depender então do controle no médio e longo prazo dele. Perfeito. E uma coisa também importante, ou seja, até que tipo de procedimento vai ser feito, principalmente no paciente que tem portador de uma doença metabólica, ou paciente que é portador de só mais uma questão da obesidade, existe até impactação de dois tipos de procedimentos cirúrgicos que são mais assim, que se faz com mais frequência, que seja o bypass, que é principalmente para a doença metabólica, que é um procedimento já caracterizado há mais de 40 anos, e a gastrectomia vertical, que obviamente tem pouca atuação na área metabólica, mas ela fundamenta mais o foco na perda ponderal. E os pacientes operados, eles têm que continuar, uma questão bem interessante, eles vão continuar a fazer dieta? É dieta que eles fazem no pós-operatório? Como é que é isso a gente encara? Como é que a gente deve falar? Ele vai fazer dieta depois de operar do resto da vida? Então a gente tem que tirar um pouquinho esse termo dieta, né? Na verdade, naquele curto prazo, aquilo que eu comentei sobre os primeiros 30 dias da cirurgia, mas a gente está falando agora da questão do médio, longo prazo, o resto da vida do paciente operado. Então, ele não vai fazer dieta, mas ele vai fazer uma ressignificação da alimentação dele em relação aos padrões que ele tinha antes da cirurgia. Isso é para sempre. Então, ele vai ter que pensar na qualidade do que ele está comendo por conta do volume que ele vai conseguir ingerir de alimento. Então, em termos de proteína, em termos de macro e micronutrientes, para prevenir então as carências e a desnutrição do paciente. Então a gente tem que pensar que o paciente, quando perde muito peso, ele não perde só gordura, ele perde também massa muscular, ele perde massa óssea. Então a gente precisa fazer um controle disso. Então isso vai depender muito desse padrão do que ele está comendo. Então ele vai ter que fazer algum tipo de controle, sim, do que ele está comendo, principalmente intervalos, qualidade de alimentação, isso para o resto da vida dele. Então, mudança de hábitos. Exatamente. Isso tem que ser incorporado. Que estão perguntando aqui eu operei, emagreci, eu nunca mais vou precisar procurar minha endocrinologista? Não, vai ficar comigo o resto da vida. Exatamente, acho que esse é o impacto que as pessoas pegam. Eu acho que assim, ele continua tendo necessidade de acompanhamento. Eu acho que é isso que é importante. Como é que você pode esclarecer isso para o pessoal que está nos ouvindo? Então, na verdade, essas mudanças comportamentais e visando, volto a insistir, na qualidade de vida do paciente, ele precisa ser amparado sempre. Então, assim, os pacientes que a gente vê, e nós já temos muitos anos de muitos e muitos pacientes pós-operados, de 4, 5, 10 anos, 15 anos, qual é a diferença de um para outro? É o quanto esse paciente ele é amparado no resto da vida dele de operado. Amparado no sentido de orientação nutricional, orientação com o endocrinologista para reposição de vitaminas, para adequar a dieta, para motivá-lo na questão do exercício físico, tanto para manutenção dessa perda de peso, quanto na evitar o reganho de peso, que é uma condição que, em média, após 5 anos de cirurgia, infelizmente, alguns pacientes começam a reganhar o peso. E eu, como a clínica que acompanha esses pacientes, eu vou dizer que o psicológico desses pacientes fica bastante complicado, porque eles se veem mais magros,
com uma qualidade de vida melhor, se movimenta mais, convive melhor no seu dia a dia, e aí ele começa a se ver ganhando peso. E isso tem um impacto psicológico muito grande. Negativo, exatamente. Fora o impacto sobre as comorbidades que já existiram e ele já conviveu com aquilo. Mas isso provavelmente vai ser um nosso aspecto de uma outra live, Sim. que é o reganho de peso. Isso tem que ser estudado realmente. Então, justamente eu acho que assim, talvez o fator que vai impactar no não reganho de peso é justamente o acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que é isso que a gente peca e é isso que a gente tem feito agora regularmente, de resgatar esses nossos pacientes, ou seja, ligar, a gente está sendo proativo nos nossos pacientes, eles voltarem a saber como é que eles se comportaram. Sim. Porque a gente tem pacientes que a gente operou, fizeram um acompanhamento depois de 1 ano e depois eles esquecem. Emagreceram, estou bem, mas depois aí começam a ter às vezes aí aí eles retornam com uma condição interessante. Não, tem outra cirurgia que eu posso fazer? Eu posso fazer, o argônio, aplicar argônio. Acho que assim, o mais importante não é outro procedimento, é o acompanhamento. Isso, é não deixar perder. É justamente essa não deixar visão. perder essa coisa da motivação, porque todos eles estão muito motivados próximo da cirurgia. Mas aí a vida, a corrida, o dia a dia, ele vai se perdendo um pouco nisso. E esse acompanhamento que se segue no pós tem essa coisa do gancho, de trazer o paciente de novo para essa motivação. Um outro questionamento que estão nos fazendo aqui é uma coisa muito interessante, né? Que a gente parte da nossa clínica diária. Eu sou obeso, eu tomo uma série de medicamentos, tudo, mas eu vou operar e vou ter depois que tomar remédio o resto da minha vida. Eu acho que assim, como é que é o contexto que você vê isso? Às vezes as pessoas falam, eu tomo remédio para tratar o diabetes, para hipertensão, aí depois eu vou ter que ficar tomando remédio, vitamina o resto da vida, vou ser desnutrida. Entendeu? Eu vou ter problema agora está surgindo uma condição super crítica dessa pandemia. Será que isso também pode afetar o meu acompanhamento? Como é que você vê essa visão, Marta? Esse é um ponto muito importante. Então é assim, vamos falar dos medicamentos. Então, o que é certo é que assim, aquela polifarmácia que a gente fala, aquela lista enorme que os pacientes tomavam de medicamentos para hipertensão, para diabetes, com certeza isso vai se reduzir muito, tanto pela perda de peso quanto pela melhora metabólica do paciente. Então isso é um fato. Com relação à suplementação de vitaminas, a gente precisa fazer isto para sempre, sim. Então é uma coisa que desde a primeira consulta eu já começo a abordar o paciente. Por quê? Principalmente quando faz o bypass, a gente tem uma diminuição tanto da capacidade quanto da absorção de alguns nutrientes. Então, se você não fizer essa reposição, você vai ter problemas de padrão nutricional mesmo. Então você vai ter carência de vitaminas, isso vai impactar na sua qualidade de vida, questão de cansaço, intensidade de queda de cabelo, o impacto sobre a imunidade, e aí entra isso que a gente está conversando. Então, falando um pouquinho sobre essa questão da imunidade, então a gente sabe que os pacientes que estavam lá naquela condição de comorbidades, obesos, com doenças respiratórias agravadas pela obesidade, diabéticos, descompensados por conta do peso, eles estavam sim dentro do grupo de risco para pacientes com baixa imunidade. Quando você faz esse paciente perder peso, melhorar dessas comorbidades e manter um padrão nutricional de vitaminas, proteínas, uma condição de saúde boa de pós-operatório, esses pacientes na verdade vão ter uma imunidade como da população geral. Já deixa de ser uma população de risco. E eles eram mais de risco quando eles eram obesos e com comorbidades. Agora, isso a gente está falando para pacientes de pós-operatório de médio e longo prazo que fazem este acompanhamento e que, portanto, estão sendo supridos com relação a essa... Então, acho que assim, são momentos que as pessoas estão entendendo. Agora a gente está vivendo uma situação muito particular, obviamente de grupos de risco que tenham a possibilidade de ter uma infecção viral, seja ela, aqui a gente está, obviamente, uma pandemia pelo coronavírus, mas o que a gente pode observar, ou seja, o obeso mórbido, ele também já é um candidato de risco. Agora, o obeso mórbido que operou, como outras cirurgias, também tem uma queda da sua imunidade. Ou seja, o paciente que operou de uma vesícula, de um refluxo, ele também tem recém-operado, claro. É um recém-operado.
O que a gente tem que chamar a atenção é o paciente pós-operatório mal acompanhado. Sim. Ou seja, ele tem um fator, ou seja, de um acompanhamento inadequado, pode estar com baixo teor de albumina, baixo teor de vitamina B12, ou seja, aí, mais susceptível a ter um quadro de infecção, seja viral ou seja bacteriana. Então, isso que é importante, não que o paciente operado tem mais risco, o mal acompanhado tem mais risco. Então, por isso que é importante esse acompanhamento e a gente conseguir esclarecer isso para o nosso público. Marta, então, algumas outras coisas com relação à cirurgia bariátrica do ponto de vista... Como é que o endocrinologista vê hoje a cirurgia bariátrica como auxiliar no tratamento da obesidade e da doença metabólica? Qual é a sua visão, pela experiência que você tem ao longo desses anos? Eu acho que se esse processo for bem conduzido, ele é um grande aliado na condução desse paciente obeso, obeso mórbido, obeso com comorbidades. Então, eu acho que tudo isso que a gente está conversando, esse preparo, é que realmente a gente vai ter um sucesso nesse... Então, eu acho que assim, Marta, acho que assim, é um assunto, sem dúvida nenhuma, inesgotável. Sim. Acho que a gente abre flancos do ponto de vista objetivo para uma série de questionamentos. Eu acho que são importantes. Outros esclarecimentos, eu acho que esse recurso que a gente disponibiliza, seja por uma live, seja pela internet, é uma condição muito importante a gente esclarecer o público dos nossos pacientes, a divulgação que isso pode trazer. Então, eu já deixo de antemão um convite para outras oportunidades que a gente vai fazer sobre vários assuntos que surgiram aqui. Agradecer imensamente o apoio que você vem nos dando ao longo desses anos. Eu acho que assim a gente tem feito uma parceria espetacular nesse aspecto com os pacientes e justamente acho, com muita responsabilidade. Sim. Eu acho que a nossa dedicação, ou seja, a esses pacientes tem que ser assim muito importante e a equipe multidisciplinar, sem dúvida nenhuma, ela é um fator primordial nesse aspecto. Sim. Quero agradecer você pelo esclarecimento que a gente teve e convidar você para os nossos próximos assuntos que a gente vai definindo ao longo do tempo. Marta, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigada mesmo.